Muito bem, crianças, nós vamos dar continuidade à nossa aula de língua portuguesa. E nesse momento, nós vamos analisar a nossa leitura de hoje, que é a leitura diária. Leitura diária é a leitura de poema, e o poema tem o título assim: Havia um menino, né? O título do poema é Havia um menino. É um poema, né, escrito por um poema escrito por Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, que é o autor, né, desse texto, desse poema. E a gente vai, primeiramente, rever algumas coisinhas. A gente vai fazer uma leitura do poema, ou seja, é o segundo dia de interação com esse poema. Alguém lembra o nome do poema da semana passada? Era alguma coisa com pinto. Muito bem, a peteca do pinto. E esse agora é Havia um menino. Muito bem, um poema. Sabemos que os poemas eles são organizados em versos, estrofes. Pode ter ou não rimas. Tem um título. Tem uma função, né? A finalidade dele é de emocionar, né? As pessoas, ao ler um poema, uma poesia, elas usam todos os seus repertórios emocionais. Até para ler um poema, uma poesia, a gente faz uma entonação. As pessoas que leem, elas declamam, fazem uma entonação maravilhosa. Porque toda essa entonação ela é ligada aos sentimentos, às emoções da pessoa. E o autor de um poema, de uma poesia, ele ao fazer esse texto, eles geralmente procuram ficar distante, no silêncio total, para que possam fluir todo esse emocional do ser humano, para poder fazer a mente, a imaginação trabalhar, para poder eles fazerem assim, a descrição poética de algum lugar ou de alguma coisa, ou também de alguma situação. Então, algumas características do poema se resumem mais nisso que eu falei agora, né? Então, o poema que vocês vão olhar agora, Havia um Menino, a gente vai fazer uma leitura bem expressiva dele, e depois que a gente fizer junto, vocês vão fazer uma sozinha, acompanhando o vídeo. Você vai pausando o vídeo, vai ouvindo, acabar, repete, pausa o vídeo. Em seguida, você repete de novo, pausa o vídeo. Aí passa para a segunda parte, você ouve, depois você repete, pausa o vídeo. É assim que a gente vai lendo. Nem precisa ficar esperando o pai e a mãe para ficar lendo com você, não. Dá para você fazer, porque a professora, seu instrutor, você precisa de um instrutor em casa para ajudar na tarefa. Mas na realidade, você nunca deixou de ter um instrutor. A sua professora está todos os dias e tem videoaula gravada. As videoaulas são para o aluno acompanhar. Ele fica acompanhando o que a professora está explicando, como a professora está lendo, e ele vai acompanhando. Ele vai pausando o vídeo, a criança vai pausando o vídeo e vai acompanhando. Entendeu? Não precisa deixar de fazer a tarefa porque não tem instrutor, não. Quer dizer, porque não tem uma pessoa para lhe ajudar. A professora ajuda. Agora eu não estou entendendo por que vocês não estão querendo a ajuda da professora. Ninguém pergunta nada, nem no grupo, nem nem na plataforma. Eu entro todo dia, eu boto lá: alô, gente, eu estou aqui, estão com dúvida, mas não aparece ninguém. Vocês podem perguntar. Se não estiver dando para entrar na plataforma para perguntar,
não vai para a plataforma, pergunta no grupo. Deixa a perguntinha lá que eu vou lá. Então, me adiciona no individual e faz a perguntinha para tirar dúvida, tá? Então, assim, primeiramente, vocês vão... assim, a gente vai falar de um poema que tem o título como Havia um Menino. O que será que esse poema vai falar com esse título? Havia um Menino. Havia é uma palavra que vem destinada da palavra haver. Haver é um verbo, é um movimento, né? Um verbo que tem movimentação, que faz movimentação, como os verbos todos fazem, né? E indica movimento. E aqui tem havia um menino, quer dizer, esse menino existia realmente. Esse havia aí no sentido de existir, é como se eu dissesse, existia um menino. Muito bem, então a palavra havia começa com a letra H, mas eu quero que se vocês coloquem o dedinho em cima do H e tenta ler o restante, vai dar a mesma palavra, havia. Por que será que isso acontece? Se eu estou tirando uma letra, eu estou retirando uma letra, deveria o restante não dar o mesmo nome. Mas nesse caso, mesmo eu cobrindo com o dedo a letra H da palavra havia, eu vou continuar lendo uma havia, porque a letra H, quando inicia uma palavra, ela não tem som. Isso quer dizer o quê? Que ela está aí, não tem som. O som mesmo é do A, da vogal A. Havia. Porque a letra H está sozinha iniciando, então ela não tem som. Mas, professora, se ela não tem som, por que eu posso escrever a palavra havia com A? Não. Você pode até escrever, mas sabendo que está errada. Porque, assim, a parte ortográfica, a ortografia das palavras, elas são responsáveis pela norma culta da palavra. E a norma culta determina que a palavra haver, havia, havemos é escrita com a letra H. É escrita com a letra H, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Aqui, primeiramente, nós temos o texto. Eu botei de outra forma hoje, bonitinho, para ver se vocês gostam. Mas mais embaixo eu vou colocar ele na forma natural mesmo. Eu vou colocar na forma normal mesmo. Então, tá aqui. Eu coloquei esse aqui porque tem todas as características do poema. Tem o caracol, tem o sol, tem o menino com os cabelos todo de caracol, os cabelos de caracol, tem o chapéu, tem tudo. Tem de um lado de um jeito, tem o gatinho, tem de um lado e de outro, tá bom? Então, tem o título, precisa do título. E você vê também que o texto está todo dividido em estrofes, e o grupo de versos forma estrofe, segunda estrofe, terceira, quarta. E tem também a numeração indicando os versos, tá? Então, vamos fazer a leitura dele. A gente pode fazer também pelo outro. Mas aqui o título é assim, tá dizendo, ó, título, tá mostrando onde é para você estudar sozinho, para não estar precisando de muita gente. Ou então dizendo que não faz a tarefa porque não tem quem ensine. A professora tá dando tudo no ponto. Muito bem. Título. Havia um menino. Quem é o autor? Esqueci de botar o nome, né? Autor. É Fernando Pessoa. Eu vou deixar maior aqui para você ver a letra maior. Aqui na primeira estrofe, tá dizendo aqui à direita, ó, primeira estrofe. Aí tem aqui 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer que essa primeira estrofe é formada por 4 versos. Onde o verso número 1 diz assim: havia um menino. Um verso formado por 3 palavras. Havia um menino. Vamos para o verso 2. O verso 2 diz assim: que tinha um chapéu. Que tinha um chapéu. Vou repetir o 1 e o 2 agora. Havia um menino que tinha um chapéu.
Vamos para o 3. Para pôr na cabeça. E o 4. Por causa do sol. Agora nós vamos ler direto, o 1, o 2, o 3 e o 4. Havia um menino, 2, que tinha um chapéu, 3, para pôr na cabeça, 4, por causa do sol. Muito bem. Gente, aí nessa primeira estrofe tem rima? Ah, professora, mas a senhora disse que não é obrigado a ter rima. E não é mesmo, não, mas tem poemas que tem rimas. Tem outros que não tem. Dentro de um poema tem estrofe que tem rimas e tem estrofe que não tem. Mas vamos ver essa primeira. Havia um menino que tinha um chapéu para pôr na cabeça por causa do sol. Tem rima esse aí? Eu acho que a mais próxima é menino e tinha, mas não é ainda não. Vamos para 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 5 diz assim: em vez de um garotinho. Na 6 não, gente, na 5 diz assim: em vez de um garotinho, 6, tinha um caracol. Tinha um caracol. 8. Dentro de um chapéu. 9. Fazia-lhe cócegas. 10. No alto da cabeça. Vamos voltar a ler agora como tem que ser a leitura mesmo. Aqui é a segunda estrofe. Em vez de um gatinho, tinha um caracol. Tinha um caracol. Não. Vou voltar a ler de novo. Em vez de um gatinho, tinha um caracol. Tinha o caracol. Dentro de um chapéu, fazia-lhe cócegas do alto da cabeça. Vamos ver se nessa segunda estrofe, tem rimas. Em vez de um gatinho, tinha um caracol. Tinha o caracol dentro de um chapéu, fazia-lhe cócega do alto da cabeça. Não. Vamos ver a primeira e a segunda para ver. Havia um menino que tinha um chapéu para pôr na cabeça por causa do sol. Em vez do gatinho, tinha um caracol que tinha o caracol dentro do chapéu, fazia-lhe cócega do alto da cabeça. Então, menino e gatinho. Menino e gatinho rimam. Muito bem. Vamos ver o que é mais. Cabeça não rima com nada nessas duas. Vamos para a terceira estrofe. Terceira estrofe vai falar aqui dos cabelos caracol. Caracol quer dizer caracolados. Cabelo caracol. Terceira. A terceira está formada pelos versos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E diz assim: 11. Por isso ele andava. 12. Depressa, depressa. 13. Para ver se chegava. 14. A casa e tirava. 15. O tal caracol. 16. Do chapéu. Saindo. 17. De lá e caindo. 18. O tal caracol. Vamos ler para ver se tem rima. Por isso ele andava depressa, depressa, para ver se chegava à casa e tirava o tal caracol do chapéu, saindo de lá e caindo o tal caracol. Não, não tem rima. Agora vamos ler a primeira, a segunda e a terceira para ver se tem rima de estrofe para estrofe e não de verso para verso. Havia um menino que tinha um chapéu para pôr na cabeça por causa do sol. Em vez de um gatinho, tinha um caracol. Tinha o caracol dentro do chapéu, fazia-lhe cócega no alto da cabeça. Por isso ele andava depressa, depressa, para ver se chegava à casa e tirava o caracol do chapéu, saindo de lá e caindo tal caracol. Então, ainda nós não temos... Aqui, ó. Menino e garotinho são semelhantes. São semelhantes. Menino e garotinho. Depois, nós vamos para nada dá certo com chapéu. Sol.
Lá na primeira estrofe, a última palavra é sol. E dá certo com caracol aqui na terceira estrofe. Sol e caracol, na primeira e na terceira estrofe. Muito bem. Na terceira estrofe ainda tem andava, chegava, tirava, que também estão combinando, né? Elas estão combinando. Andava, chegava e tirava. Tá bom? Muito bem. Sol e caracol. E a última, mas era, afinal, impossível tal, nem fazia mal, nem vê-lo, nem tê-lo, porque o caracol era do cabelo. Porque o caracol era do cabelo. Muito bem, então vamos ver. Afinal, tal e mal, elas estão com rimas. Afinal, porque terminam tudo com o mesmo som. Afinal, tal, mal. Aí mais para o final tem vê-lo, tê-lo, caracol, cabelo. Então, vê-lo e tê-lo tem rima com cabelo. Tem o mesmo som. Então, as rimas estão muito distantes. Muito bem, pois a gente já viu isso aí, agora nós vamos ver uma interpretaçãozinha que você precisa fazer para poder entender esse texto. Leia o texto com seu instrutor, se não tiver em casa, volte o vídeo e você voltando o vídeo, você vai poder pausar ele para que você possa ouvir a voz da professora, tá? Então, você pode acompanhar a leitura com a professora. Depois responda no caderno, viu, gente? Não foi xerox dessas perguntinhas aqui, não. Aqui são perguntinhas criadas para entender o texto e você responde no caderno mesmo e tira a foto para mim. Quantos versos tem um poema, gente? Vocês voltam para o poema que ele já está todo numerado. Se você não quiser olhar, você já sabe numerar. É só você botar os números do primeiro verso até o último. O poema está organizado em quantas estrofes? No poema que eu terminei agora, esse que está escrito com fundo verde, eu coloquei as estrofes para lado da direita, eu enumerei. Mas se você não quiser olhar, porque você já sabe, você pode só olhar. Na hora que você olhar para o poema, você vai ver as divisões lá e você conta e bota o número. 3. O que o menino tinha na cabeça? Sim, o que era que ele carregava na cabeça? Aí você bota. 4. O que tinha dentro do chapéu? Também lá no texto está dizendo. Quem andava depressa? Também no texto está dizendo. Para que o menino andava depressa? Aí também lá está dizendo por que ele andava. Não era por quê, é para quê. Por quê quando você explica uma pergunta. E para quê quando você dá uma finalidade, uma serventia de alguma coisa. Para que ele andava? Qual era o motivo dele andar depressa? Para quê? O que era o caracol? Aí pronto, você responde essas perguntinhas no caderno. Depois que você responder essas perguntinhas, você pega o livro ápice na página, tá bem aqui embaixo a página, você vai ver, ó, na página 151. Isso quer dizer a página 151. Na página 151. Então, quando você abrir na página 151, você vai ver esta imagem. Aí na questão 8 diz assim, complete. Você sabe o que é completar? Completar é quando você termina um serviço que alguém começou. Completar é quando você encerra uma atitude, uma ação que outra pessoa começou e não terminou e deixou para você terminar. Ok? Então, complete a escrita de outras palavras com NH. Por que você vai completar? Porque você vai olhar para esse animal, essa avezinha aqui que tem lá nos quintais, e o nome dela começa com a sílaba G. É o G, a letra G, ela tem um nome G. O nome desta letra é G.
e a outra letra é um A. Mas na hora que eu for silabar, eu não posso dizer G com A. Por quê? Porque um G com A vai ficar J. O nome da letra é G, mas o som da letra, que é o que eu vou ler, vai ficar totalmente diferente. O som da letra G, que é o nome dela, é G, G, G. Aí é o som. E eu não leio letra, eu leio é som. Para eu ler o som, eu preciso saber o nome da letra. E o nome dessa letra aí é G e a outra é A. Mas se eu for dizer GA, aí eu vou dizer já. Mas eu vou saber que a letra G, antes do A, da vogal A, da vogal O e da vogal U, tem o som de G, G. Se eu botar o A, vai ficar G. Se eu botar o O, vai ficar GO. Se eu botar o U, vai ficar GU. Então, você vai completar o nome desse animalzinho aqui. Eu já dei a primeira sílaba, G. Qual é o resto? E aí, lembre-se que você vai estar trabalhando esse de vermelho aqui, o dígrafo NHE, NHE. Professora, você falou que o H não tem som? Quando ele está iniciando a palavra, quando ele inicia a palavra, não tem som. Ele ganha som quando ele está perto da letra N, quando ele está depois da letra N. Aí a letra N, em vez de eu chamar ela N, N, porque ela sozinha, o som é N, N. Aí agora ficou N, 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 N. Porque são duas letras, mas forma apenas um som. N. Se eu botar o A, fica Nha. Se eu botar o E, fica Nhé. O I fica Ni. Se eu botar o O, fica Nhó. Se eu botar o U, fica Nhu. Nhó é de minhoca. Às vezes eu escrevo minhoca. Aí quando eu não sei, eu boto minhoca. M-I-O-C-A. Aí fica minhoca. Então, minhoca, é isso aí. Vocês vão botar o nome desse aí. Isso aqui é uma cegonha, aqui é uma galinha e a terceira é uma rainha. Você vai completar os nomes. 9. Complete a escrita das palavras escolhendo uma das seguintes sílabas. Bom, que imagem é essa? Aqui está dizendo golfe. Aí você vai escolher aqui em cima olho, cho, o nho. Você vai escolher um deles para completar. O que é isso aqui? Termina com colate. Você vai escolher o lho, o cho ou o nho. E aqui tem um animalzinho, você vai escolher o final do nome dele como nho, cho ou lho. Bem fácil. Memória em jogo. Leia e memorize. Gente, aqui, memorizar é quando você vai decorar. É a mesma coisa dos textos que eu estou passando para a prática de leitura e produção textual. Eu nunca disse que você sabe ler. Mas eu disse que se você treinar a semana todinha com alguém, você vai memorizar, quer dizer, decorar. E você vai ler ele perfeitamente bem quando você memoriza. Chove chuva, chuvisquinho, minha calça tem furinho. Chove chuva, chuvarada, minha calça está furada. Chove chuva, chuvisquinho, minha calça tem furinho. Chove chuva, chuvarada, minha calça está furada. Você vai ter que treinar para dizer sozinho, sem olhar. É um texto de Lenice Gomes. Muito bem. Aí ele tá aqui com o guarda-chuvinha dele aí, na chuva. Aí você vai lá para a página 248, lá no final do livro. Você procura esse número aqui, ó, 248. E há uma atividade com esse texto. Aí você vai conferir e fazer, tá bom? Ok?